Chegaram. A paz do Senhor, gente, vamos ficar de pé, porque o tempo corre. Vamos iniciar com oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar e te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido. É mais um trimestre que estamos iniciando, meu Senhor. Com a tua graça, com a tua misericórdia, nós suplicamos que o Senhor venha nos ajudar ao longo desse semestre, abrindo nosso entendimento para um aprendizado contínuo e mútuo. Meu Senhor, continua conosco, que teu Espírito Santo toma a direção, ajude a cada um que está iniciando este trimestre, não somente a iniciar, mas a concluir com muito aprendizado, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Esse trimestre nós iniciamos uma nova revista, é o terceiro trimestre de 2022 e a revista tem como título Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Eu vou até inclusive falar um pouco baixo devido à reunião aqui, então eu já peço que vocês, quando tiverem alguma dúvida, alguma coisa, levantem a mão. Pois bem, neste trimestre nós estaremos estudando. Foi na câmera. Neste trimestre nós estaremos estudando o que é ser discípulo de Jesus Cristo e a honra e o privilégio do que é ser discípulo de Cristo, e consequentemente também nós estaremos vendo que nós fomos chamados para uma nova vida, uma vida transformada, e essa vida transformada implica em grandes mudanças na nossa vida, não só na nossa vida, diria, no seu agir, no seu pensar, no seu falar, em todos os âmbitos da sua vida deve mostrar uma mudança essa de quem realmente segue a Cristo. Pois bem, nós vamos fazer. A primeira lição de hoje tem como título Morrer para Viver. Me lembrei até do hino de Sara na Terra Ferida. Abrindo mão do eu para seguir a Cristo. O texto principal está em Romanos 14:8, que diz o seguinte: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Resumo da lição. O cristianismo é um convite a uma vida dedicada exclusivamente à glória de Deus. Pode entrar. Vamos fazer a leitura com o nosso irmão Cláudio, a leitura do texto bíblico em sala. Quem não está com a revista, o texto bíblico se encontra em Romanos, capítulo de número 6. Dos versículos 1 ao 4. Glória a Deus, cumprimentar todos com a paz do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Passamos a ler a leitura do texto bíblico, todos de pé. Romanos capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Podem sentar. Seguir a Cristo não é um processo automático, não é um processo mecânico e irrefletido. Se vocês bem perceberem, quando alguém vai perguntar a uma pessoa: fulano, por que você é crente?
não vou dizer muitos, mas alguns vão dizer assim: não, eu sou porque meus pais são, porque minha mãe é, porque meu pai é, porque eu cresci, nasci, me criei, me ensinaram que devia fazer isso, que devia estar na igreja. Enfim, a pessoa não tem uma convicção do que é ser Cristo. Por que ela... Aqui. Como eu ia dizendo, a pessoa não sabe por que ela é crente. Então, vocês já pensaram por que é que vocês são crentes? Pode ser um não. Vocês já pensaram por que vocês são crentes? Será que foi porque alguém ensinou assim? Será que foi porque alguém disse, não, você tem que ir para a igreja? Ou você veio para a igreja com segundas intenções, né? Também acontece isso. Por quê? Isso é uma pergunta retórica, não precisa vocês responderem. Por que vocês são crentes? Crentes em Jesus Cristo. E aí eu, quando estava lendo um livro de apoio, eu estou falando baixo assim, por causa da reunião, viu? Aí quando vocês quiserem se manifestar no bom sentido, aí vocês levantam a mão assim. Quais os verdadeiros desafios para seguir a Cristo? Quais os verdadeiros desafios para seguir a Cristo? Essa pergunta ela vai nortear a nossa... Não, em nome de Jesus. Essa pergunta vai nortear o nosso trimestre. Não só a nossa lição de hoje, mas o nosso trimestre. E sem mais delongas, nós já vamos para o segundo... Não, ainda tem 2 minutos da introdução. Nós somos, só para concluir, nós somos filhos amados, gerados pela graça do Pai, para a realização de boas obras. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Primeiro, compreender o fato de que recebemos uma vida nova em Jesus Cristo. Segundo, saber que fomos livres do pecado. E terceiro, mostrar que em Jesus Cristo nós nascemos de novo. Para cada tópico da lição, é um objetivo desse. Pois bem, vamos para o primeiro tópico da nossa lição, que diz o seguinte: a vida nova que recebemos. Aí os primeiros subtópicos vai dizer o seguinte: a graça que nos faz mudar de vida. O que é graça? Favor imerecido. Favor imerecido. A graça, eu sempre gosto dessa definição, da diferença entre graça e misericórdia. A graça é a gente receber aquilo que a gente não merece. Um prêmio, um brinde, uma dádiva que nós não merecemos. E já a misericórdia é a gente não receber o castigo que nós merecíamos. Vai precisar de cadeira. Então, diante de tudo isso, vamos para o nosso primeiro tópico, subtópico da lição: a graça que nos faz mudar de vida. O que é que estava que graça foi que a gente recebeu? Perdão dos Oi? pecados. Salvação, perdão dos pecados, vida eterna em Cristo Jesus. E por isso mesmo, como é que nós devemos responder a esse presente? Porque quando a gente ganha um presente, a gente diz, não, obrigado. E quando a gente ganha a salvação, como é que a gente deve agradecer a Deus? Além de dizer obrigado a Deus, né? Obedecendo. Obedecendo. E Paulo vai dizer o seguinte, se vocês perceberem, em Romanos 6 e o versículo 1. Vai ser o
Que diremos? Quem não está com a revista pode deixar em Romanos por enquanto. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Por que Paulo está dizendo isso? Vocês podem pensar. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Entenderam esses versículos? É uma interrogação? É uma interrogação. Não. Não. Por que não? A graça Porque não dá. não é liberdade. Não te dá liberdade de desenvolver o pecado. E você se esbanjar no pecado com desculpas de que, porque a graça de Deus vai me perdoar, isso não convém, naturalmente, né? Aí vocês vão passando um pouquinho aí. Tem vaga, glória a Jesus. Mas não tem lá. Ei, vou parando meu tempo, viu? Ah, não. Vocês estavam fazendo. Pode escolher o lugar aí. O negócio agora pesou. Agora pesou pra prova. Vai ser o pessoal traz se for pra atrapalhar. É Jorge. Vocês podem ficar juntinhos se quiser também, não tem problema nenhum. Fazer como nosso irmão Feliciano. Os irmãos que tiverem comunhão com o seu irmão do lado. Mas se não tiver comunhão, você acha que não. Eu tenho uma aqui no meio. Agora a gente fica até com medo agora. E até nervoso agora. Fiquei até nervoso agora. Ficou nervoso? Peraí, deixa eu ver os caras d'água aqui que hoje eu trabalho. Agora pesou. Pronto, voltando o tempo. Sim. Fazer que nem Thalissa, olha pra cá. Continuando. Paulo está dizendo o seguinte: existem muitas pessoas que dizem assim, existem vertentes teológicas que dizem isso. Não, se eu sou salvo, não importa o que eu faça, Deus me ama, e se Deus me ama, Deus está aprovando o que eu faço. E não é isso que Paulo tá e quer ensinar a Roma, aos crentes em Roma, que estavam usando da liberdade, como disse Daiane, estavam usando da liberdade para libertinagem. E existe uma diferença entre liberdade e libertinagem, né? Que eu não vou entrar nesse tópico agora porque é um assunto bem longo. Mas, então, eu fiz uma pergunta aqui: como devemos responder a essa graça ofertada a cada um de nós? Primeiro, obedecendo a Deus, obedecendo ao que Jesus nos instruiu, e que nós vamos ver o que é que Jesus nos instruiu. E ele disse mais, porque o título da lição é Morrer para Viver. Parece até um paradoxo. É um paradoxo. Morrer para viver. E morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. O que significa abrir mão do eu? Hein? Oi? Por completo. E o que mais? Renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo. Deixa eu fazer a própria vontade. Sim, só uma observação. Eu peço que vocês façam um pouco de silêncio, só se manifeste, como eu disse, quando vocês tiverem perguntas, devido a tendo uma reunião aqui ao lado, e por isso que diferentemente do que vocês estão acostumados, eu estou falando baixo, né? Então, continuando. Eu peço que abram a Bíblia de vocês em Gálatas 5. E o versículo 13.
Gálatas 5 e o versículo de número 13. Pode ler, Micael. Depois você. Quero ler esse. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não, eu sou crente, Jesus já me salvou, então posso fazer o que quiser. A graça alcança tudo. A graça alcança tudo. E nessa desculpa, a pessoa acaba caindo nas veredas dos pecados, conforme diz lá o Salmo 42, se eu não me engano, que um abismo vai chamando a outro abismo. Tem mais versículo. Eu estou apressando aqui, não estou me demorando na explicação, porque são muitas referências. Colossenses 1 e o versículo 10. Colossenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 10. Pode ler agora o outro Micael, já para fazer o papo. Colossenses 1 e o versículo 10. O que é que Deus exige dos seus súditos no reino de Deus? Colossenses 1 e 10. Pode ler. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esse versículo é maravilhoso, porque está dizendo o seguinte: para você andar como é digno da vocação de alguém que foi chamado por Cristo Jesus. Aí diz mais, frutificando em tudo. Nós veremos que precisamos frutificar. Um crente infrutífero, acontece o quê? Aconteceu o quê com aquela árvore infrutífera que Jesus viu? E amaldiçoada. Amaldiçoada. Então, como é que pode um crente não ser frutífero? Não, eu sou crente, mas por que você pratica boas obras? Não precisa, a salvação é pela graça. Sim, a salvação é pela graça, mas você tem que praticar as boas obras não para ser salvo, mas porque você é salvo. Aí você pratica boas obras, que é diferente, né? Então, Tiago vai dizer o seguinte: como é que pode você ter uma fé sem obras? É uma fé, que ele disse, morta. Então, é isto aí. Outra coisa, vamos ver outro versículo aqui, Efésios 5 e o versículo de número 8. Pode ler, Raquel, Efésios 5 e 8. Vamos ver como é que nós devemos ser. 5:8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ele está dizendo o seguinte: outro tempo, vocês, nós, éramos trevas. Independente de ter nascido em lá evangélico ou não, nós éramos trevas. E agora nós vimos o que? A luz em Cristo Jesus. Ainda vamos ver mais outro versículo. Tito 3 e o versículo 14. Tito é uma epístola pastoral. Se é uma epístola pastoral, está depois das epístolas às igrejas. Tito 3 e 14. Pode ler, Ruth. Esses são os macetes para vocês irem descobrindo os versículos mais fáceis. É Tito 3. E 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, 3, 14. das coisas necessárias para que não seja Infrutuoso. Pode ler, por favor? De novo. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas quais necessárias para que não seja infrutuoso. Aplicar-se às boas obras.
para não ser uma pessoa infrutífera. Uma pessoa que não produz frutos de nada. Inclusive, tem pessoas que, além de não produzir frutos, ao invés de não produzir frutos, ainda produz espinhos. E são imprestáveis e aí acabam indo igual o joio. Uma hora vai ser tirado, nem que seja na colheita. Então, a graça, para resumir esse primeiro subtópico, ela nos faz mudar. Não tem como eu ser um crente salvo em Cristo Jesus, ter alcançado e recebido essa graça tão impagável e eu não mudar. Não tem como. Segundo subtópico, tem muita referência, mas não tem como a gente se deter em muitas. O batismo como imagem pública de nossa decisão interior. Isso aqui vai ajudar muito para quem ainda vai descer as águas agora. Esse subtópico. Veja primeiro o seguinte. O batismo, ele é um ato. Muita gente se pergunta, o que é o batismo? Nas águas. Batismo nas águas é um ato público seu, de você estar demonstrando, professando a sua fé em Cristo Jesus. Você não está se envergonhando do Evangelho. Você diz, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou salvo. E por eu ter a convicção de não me envergonhar, preste bem atenção que isso vai nortear um pouquinho esse tópico meu. De não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Então, se eu não me envergonho, eu vou fazer o quê? Vou afirmar a minha fé publicamente nele, em Cristo Jesus. Aí vejam, para não ficar, como diz o irmão, para não ficar só em minhas palavras, vejam em Colossenses 2 e o versículo de número 12. Colossenses 2 e o versículo de número... Pode ler. 12? 12. 2:12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo é comparado, o batismo nas águas, é comparado com o quê? Sepultamento. Sepultamento, e por isso que o batismo não pode ser só com a cuinha. Ninguém morre pela cuinha, né? Eu vi um batismo no Chile, estava todo mundo tipo assim no ginásio, aí ficava uma pessoa na frente da outra, tipo um presbítero, Sim. Aí pegava um balde e jogava outra pessoa. Não. Isso eu já vi esse tipo de batismo, mas isso aí é como se fosse a dispersão. Mas o batismo deve ser por imersão. Imersão. O que é imersão? É você submergir o seu corpo todo na água. Isso, por quê? Você está declarando que você está morrendo para o mundo completamente. E quando você sobe novamente as águas, primeiro você desce como um símbolo de mortificação. E quando você sobe nas águas, você está subindo como se fosse uma nova criatura. É um novo eu. Então dá até para... Não é só uma teoria, é real. É real, é algo, não é só um ato, vamos dizer assim, simbólico. Embora muita gente entenda esse ato como simbólico. É por isso que muitas pessoas também, ao entenderem que o pão é apenas algo simbólico, desprezam o pão da ceia e não discernem. Então, a gente tem que entender o quê? Que o batismo, eu já estou suando, misericórdia. O batismo, ele é algo, não é mais do que simbólico, é um ato público. Que você está dizendo assim, eu morri para esse mundo. E agora eu estou nascendo uma nova criatura. Até que Jesus falou com Nicodemo, né? O próprio fariseu, conhecedor da lei, que é necessário nascer da água e do Espírito. Então, nascer de novo. Nascer de novo. Como é que a gente vai explicar que não é um símbolo, não é uma simbologia? Não é uma simbologia, porque é o seguinte, quando você está indo ali naquele ato público, você está dizendo para o mundo todo
quando eu digo, é claro, o mundo todo, estou generalizando aqui, mas para toda a igreja que você congrega, que você aceitou Jesus não foi por uma emoção, não foi por pressão, você aceitou Jesus porque você tinha convicção que Jesus é o Salvador da sua vida e que se Jesus voltasse naquele dia do batismo, você estava preparada para subir. Então você é uma nova criatura. Aí quando diz assim, morrer, que ele diz até o comentarista aqui, por meio de uma identificação com Cristo que morreu por nós. Então, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, como diz lá em 1 Coríntios 15, assim como ele ressuscitou dos mortos, nós cremos também que ressuscitaremos com ele. Então, quando eu volto de novo das águas, que eu desci e volto de novo, eu estou dizendo o seguinte, em outras palavras, né? A gente poderia fazer essa analogia. Estou dizendo o seguinte, Jesus voltando, eu sei que assim como eu morri para o mundo e estou renascendo dessas águas, eu também renascerei espiritualmente com o corpo glorificado. Quando ele vir, aí isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Porque se Cristo não ressuscitou, logo a nossa fé é vã. Né? Aí, vejam bem, tem essas referências e tem mais outras referências que depois vocês podem anotar, Romanos 13, 12, e vamos ver só mais essa daqui, para concluir esse segundo subtópico. 1 Pedro 2 e o versículo 24. 1 Pedro 2, versículo 24. Pode ler, Henrique. 1 Pedro 2, o versículo 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Não, é 1 Pedro 2, 24. Ah, 2 ali, 1, 24. Perdão. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Parece Isaías. Aí aqui entra, eu gosto desse versículo, porque aqui desmistifica a teologia da prosperidade, em parte. Por que em parte? Porque aí está dizendo qual foi realmente a verdadeira cura que Jesus efetuou lá de Isaías 53. Ah, não é porque todo mundo que está doente vai ser curado. E se não for curado é falta de fé? Não. 1 Pedro 2,24, como vocês estão vendo, está dizendo o seguinte, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. E que enfermidade foi essa? O pecado. Porque ele diz o seguinte, assim como ele morreu pelos nossos pecados, nós vamos morrer para o pecado e reviver uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, depois vocês meditam nesse versículo. Infelizmente não dá para a gente se deter muito nele. E terceiro e último subtópico nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, viu? Vejam bem, nós vivemos numa sociedade em que muitos são egoístas. Querem viver só para si. Então, exemplo, crente, eu não vou nem falar de quem não é crente, eu vou falar de crente. Não, eu sou crente se tiver bem para mim, bem. Se os outros irmãos estiverem passando na pior, eles que se vê. Eles não têm Jesus, o véu do tempo não se rasgou, eles buscam Jesus, assim como eu busco, e ponto final. E assim nós vivemos um mundo cristão, quando eu digo cristão, individualista, quando não deveria ser, porque o exemplo da igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que era coletiva, comunitária, solidária, que vivia verdadeiramente o cristianismo
puro e simples. Me lembrei agora de C.S. Lewis. Então, era esse cristianismo que a igreja vivia. E não um cristianismo que hoje é cada um por si e Deus por todos. Né? Não é esse o cristianismo que devemos viver. Aí nós vamos meditar em primeiro desse versículo aqui. Tem Filipenses 3:8 que depois vocês podem meditar em casa. Mas vamos abrir a Bíblia em Mateus 10. Vamos diretamente para as palavras de Jesus. Mateus 10 e o versículo de número 38. Pode ler lá, Ian. 38 e 39. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Carregar. Quem não tomar a sua cruz. E esse versículo foi tido pela Igreja Católica como levar uma cruz no pescoço ou na mão e eu estou carregando a cruz de Cristo. Oh, que cruz maneira. Né? E não é essa cruz. Quando Jesus disse o seguinte, carregar a cruz, vocês sabem, se vocês não sabem, mas vão saber agora, pode falar se tiver dúvida, carregar a cruz era algo vergonhoso, era um método de execução, principalmente romano, era vergonhoso, era doloroso, pesado, era considerado maldição para os judeus e para os gregos, era considerado motivo de escândalo. E diante de tudo isso, a pessoa que carregava a sua cruz, por mais que toda cruz fosse pesada, mas cada cruz tinha uma diferença de uma para outra. Qual era? Como? Sim, mas aí... Não é isso, eu falo do... Além disso... Era que cada cruz era desenvolvida conforme as medições do condenado. Não, ainda também não. Vejam Mateus 27, aonde está a resposta. Oi? Não. Mateus 27, o versículo 37. Cada cruz era conforme Pode ler? Pode ler. Por cima da sua cabeça puseram escrito a acusação, que esse é Jesus. era o livro. Cada cruz tinha o quê? A sua acusação do seu crime. Então, cada um levava uma cruz diferente. Era pesada, era vergonhosa, era dolorosa, mas cada cruz em cima da cruz tinha a sua acusação. Tinha a sua sentença. Então, quando Jesus diz o seguinte, que a gente tinha que carregar a nossa cruz, ainda tem mais outro detalhe, presta atenção aqui. Ainda tem mais outro detalhe, além de cada cruz ter a sua condenação, que era... Vocês já viram isso, mas... Meu Deus, como desenhista... É uma estrada. Você é um... Uma pista. Aqui estava a acusação. Cada um carregava a sua... Cada um carregava a sua acusação. E tinha outro detalhe vergonhoso. Qual era o detalhe vergonhoso? Que cada preso tinha que levar a sua cruz até o local de sentença. Cada preso condenado levava a sua cruz com a sua sentença, com a sua acusação, até o local de sentença. No caso de Jesus, até o Calvário. E quando Jesus... Eu estou dizendo isso para que vocês entendam qual é o verdadeiro significado de Mateus 10, 38 e 39. Quando Jesus diz o seguinte, que cada um deve levar a sua cruz, cada um de nós aqui devemos levar a nossa cruz, como é pesado, é vergonhoso, mas
se você se envergonha de Cristo, você não é digno de levar a cruz de Cristo. E outro detalhe também, levar até a morte. Exatamente, era até a sentença. Porque quem parasse na metade do caminho, não está errado. Até o final da vida. Mas quando Jesus diz assim, cada um tome a sua cruz, é sua. Eu não posso tomar a cruz de Carlos, a cruz de Vitor, é a minha. Com a minha sentença de cristão. E aí eu gosto muito de uma frase que eu me lembrei, que é a frase de David Otis Phillips. Ele diz o seguinte: se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Como é que é? Se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Ou não? Então, quando Jesus está dizendo o seguinte, cada um leve a sua cruz, se você, inclusive eu tinha até feito essa observação aqui, deixa eu ver, nós devemos suportar tudo que é difícil, pesado, vergonhoso para seguir a Cristo. É a cruz. Se você não suporta a sua cruz, que é pesada, que é difícil e que é vergonhoso, por que vergonhoso? Porque o mundo nos chacoteia. Então, tudo que se você não suportar a sua cruz e levar, que é difícil, pesado, vergonhoso, você não é digno de ser cristão. Então, por isso que Jesus diz, não é levar o crucifixo. Jesus está dizendo o seguinte, leve a sua cruz, que a sua caminhada cristã vai ser difícil, vai ser pesada, vai ser vergonhosa. Mas tem que levar até o local de onde? Da morte. Leve até a morte a sua cruz. Ou então, você não será digno de ser chamado cristão. Qual? Mas é outro sentido. É, porque ali é outro sentido, né? Mas não quero entrar naquele Eu pensei, sentido. tô falando lá, e seus curiosos. Mas tudo que tiver relacionado aqui, aí veja bem. Cala a boca, cara. Não vamos ler porque não dá tempo, mas Colossenses 3, do 1 ao 3, vai dizer o seguinte, que nós devemos buscar as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Então, eu tenho que buscar tudo que é de cima. Coisas do alto e não coisas terrenas que perecem, que passam, que são temporárias. Então, diante de tudo isso, minha associação, a sua associação com Jesus não é uma associação de barganha, não é uma associação de me dá que eu te sirvo. Não, ele já deu. Agora é com nós. É a gente se vir a ele como cristãos, como verdadeiros discípulos de Cristo. Então, diante de tudo isso, para que a gente conclua, quem vive em Cristo é imprestável para o pecado. Nem para ser do mundo presta. Né? Então, quem vive em Cristo. E o Evangelho liberta as pessoas da escravidão. Tinha muitas outras coisas, mas por hora é só. Próximo tom. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Graça e paz. O humor está bonito, está grande. Vamos lá, segundo tópico. Livres do pecado, escravos de Cristo. Perceba aí mais um paradoxo, né? Primeiro, você já pensa logo, peraí, como é que eu estou saindo da escravidão do pecado e agora o comentário está dizendo o seguinte, que eu sou escravo de Cristo. Mas ele está me chamando à liberdade, como é que eu estou saindo de uma escravidão para outra? Como é que funciona isso? Vamos dar uma olhadinha. Primeiro subtópico, vivendo como livres e não como escravos do pecado. Algo interessante que a gente precisa ter em mente para entender isso aqui, esses textos da Bíblia que falam o seguinte:
que nós somos filhos de Deus. Aí outro diz, nós somos servos de Cristo, servo apontando até para escravo, né? Escravos de Cristo. É que há diferenças entre liberdade e libertinagem. Cristo nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos fazer o que nós bem entendemos. A ponto de Paulo dizer o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo convém ao crente. Mas nós temos esse livre-arbítrio para agir conforme nós quisermos. Quando nós usamos dessa liberdade para dar ocasião à carne, como nós lemos aqui em Gálatas, nós estamos usando e fazendo libertinagem. Isso é, usando a nossa liberdade para pecar contra Deus. Isso é libertinagem. E essa libertinagem é condenada pela Bíblia. Quando nós estamos na libertinagem, nós estamos sendo escravos do pecado. Mas quando Cristo nos chama à liberdade, é uma liberdade plena, por quê? Porque nós estamos deixando a libertinagem de lado e começando a usar a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, para fazer a vontade de Deus. E aí, por que a Bíblia usa o texto, o sentido de escravo ou servo de Cristo? É porque nós estamos deixando de fazer a vontade da nossa carne, a minha vontade, deixando o meu eu, para fazer a vontade daquele que me alistou para a guerra. Por isso nós somos servos de Cristo, mas não como escravos do pecado. Por quê? Como escravos do pecado, nós estamos indo em condenação, direto para o inferno, caminhando a passos largos. E o pior, muita gente nem percebe. Muita gente está com comichão nos ouvidos ao ouvir a palavra de Deus. Muita gente está com os olhos tampados, com o coração endurecido, mas continua caminhando com passos largos ao inferno. Mas quando nós damos ouvidos à voz de Jesus, nós deixamos tudo aquilo que antes nós víamos como bom e começamos agora a fazer tudo que é bom aos olhos de Deus. Porque, como assim, bom aos olhos de Deus? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que ao homem há caminhos que parecem bons, caminhos que parecem retos, mas o fim deles é a perdição. O fim deles é a perdição. Pois bem, e é interessante que Paulo vai utilizar dessa figura de linguagem aqui para expressar a nossa relação com Cristo, e ele vai falar a respeito da escravidão. Quando ele fala da escravidão do pecado, Paulo tem em mente o seguinte, que um escravo, ali em Roma e entre os gregos, era alguém que não tinha privilégio nenhum, não tinha direito de nada, não valia nada, era o pequeno, o menor, era um escravo. E é melhor o cara ser um escravo no céu do que um rei no inferno. É uma boa frase. É uma boa frase. Então perceba isso aí. O escravo, nesse sentido, tinha um sentido negativo, né? Dessa forma que Paulo estava dizendo. O escravo não tinha direito nenhum. O escravo, para as pessoas que já estavam ali de renome, não valia nada. Não tinha valor para ele, mas é tão interessante que como escravos do pecado, Paulo está dizendo, vocês eram assim. Como escravos do pecado, vocês eram dessa mesma forma. Não valiam nada. Não tinham valor. Mas aí apareceu um senhor, um rei, que resolveu dar valor a vocês. A cada um de nós. E o preço, diz Pedro, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Então estávamos ali como escravos, perdidos para o mundo. E é interessante, nós vamos ver esse versículo, que Paulo vai destacar, salvo engano em Colossenses, que estávamos mortos em pecados e ofensas. Uma pessoa morta não pode fazer nada. O que uma pessoa morta pode fazer para se salvar? Para ressuscitar? Nada. E nós estávamos assim, entregues ao pecado, mortos diante de Deus. Mas aí Cristo vem e nos dá o seu sacrifício e diz, ei, eu tenho vida para você. E é vida com abundância. Ele vai e nos ressuscita. Vocês perceberam que nessas passagens todas que nós vimos aqui, principalmente em Romanos, Paulo usa muito isso. Morrer, ressuscitar. Isso é, mortos para o pecado, vocês ressuscitaram com Cristo. Perceba essa analogia de Paulo. Então, o escravizado era um cativo de guerra ou alguém com uma dívida impagável. E aqui entra muito o versículo de Colossenses, salvo engano 2,14,
em que Paulo vai dizer o seguinte, que havia uma cédula que era contrária contra nós. Isso é, imagine um documento listando todas as suas dívidas diante do rei. Né? E nós temos um rei, um soberano, que é Deus. Então havia esse documento contra nós, dizendo todas as nossas dívidas ali. E nós não tínhamos como pagar. A única forma de pagar é morrendo. O salário do pecado é a morte. Agora é interessante que nem morrendo você pagava, porque a morte já vinha como uma consequência da sua dívida. Não presta nem para morrer. Não dá certo nem para morrer. Mas aí Cristo veio e pagou essa dívida. Aí Paulo diz, ele riscou essa cédula que era contrária contra nós, cravando-a na cruz. Isso é, despojou as potestades do mal, despojou todas aquelas potestades do mal, Satanás e os demais demônios que antes zombavam de nós, por estarmos ali mortos em pecados, agora eles foram destituídos dessa honra. Né? Cristo tirou isso da boca deles. Ei, você não pode mais falar nada, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós vamos ver mais a fundo isso. A libertação do escravo era um renascimento social, ou seja, uma vez liberto, o ex-escravo adquiria um conjunto de direitos que restabeleciam a sua dignidade pessoal. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vocês devem se lembrar de uma referência agora, né? A gente fala de... E agora que nós temos privilégios, né? João capítulo 1 e o versículo 12, que é conhecido. E fala exatamente isso aqui. Imagine, um ex-escravo adquirindo um conjunto de direitos. É João. João 1 e 12. Um ex-escravo adquirindo privilégios e direitos. É justamente o que acontece com o pecador. Morreu para o mundo, agora ele vive para Cristo. É um ex-escravo. Agora ele vai adquirir um privilégio muito grande, que é ser chamado de filho de Deus. Lê aí, Helena, por favor. 11, 12. 1 e 12. Diz, João. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Maravilha. Agora lê aí Romanos 8 e 17. Vamos linkar esses dois. Romanos 8 e 17. 8 quanto? 8 e 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Veja aí o privilégio que nós adquirimos agora como filhos. Deixamos de ser apenas criatura de Deus para sermos filhos de Deus. E como os filhos, agora nós temos parte na herança, que é o reino dos céus. Mas por que nós temos parte nessa herança? Será que é porque nós merecíamos? De forma nenhuma. Mas é porque o Senhor foi lá, pagou o preço, quitou a nossa dívida e disse, ei, esse foi comprado com o meu sangue. Tetelestai, está consumado. Quando Jesus disse está consumado naquela cruz, estava dizendo, olha, a dívida foi paga, o véu foi rasgado. A partir de agora é vida nova para quem estiver em Cristo. E João deixa claro isso, aos que creem no seu nome. Aos que creem no nome de Jesus, a esses foi dado esse poder de ser chamado filho de Deus. E como filho, nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso é, nós vamos poder participar do reino dos céus. Nós vamos poder ter um cantinho lá no céu, ao lado do Espírito Santo. Pois bem, vamos dar uma olhadinha ainda em 2 Coríntios 5 e 17. Lê aí, João Neto, por favor. 2 Coríntios 5 e 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Maravilha. E aí, vamos ler agora Tito, capítulo 3, e o versículo 7. Veja aí, Deisiane, por favor. Tito 3 e 7. Fica nas epístolas pastorais. 3 e o versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos plenos em Deus segundo a Justificados pela sua graça, nós somos agora herdeiros com Cristo.
Mas uma coisa que eu quero destacar aqui, já entrando no segundo subtópico, a queda do jugo da morte. É a respeito de que esses versículos que nós lemos, e principalmente outros versículos de Romanos, Paulo vai falar muito o seguinte, a respeito de justificação, a respeito de santificação e glorificação. Aí você pode pensar, mas espera aí, como é que eu sou livre e ainda continuo pecando? Porque se eu digo que não peco, eu sou feito mentiroso, já estou pecando. Né? É o que João diz, aquele que diz que não tem pecado, ele mente. Então, peraí, como é que a Bíblia está dizendo que Cristo me libertou, mas eu continuo pecando? E é claro que eu estou dizendo aquele pecado, não aquele pecado voluntário, aquele pecado deliberado que a gente premedita. Vai cantando, eu vou pecar. Eu vou pecar, hoje eu vou fazer Deus ficar doido comigo. Não é esse tipo de pecado que eu estou falando. É hoje que eu pique. Esse realmente é rindade mesmo, tem que parar com ele. Mas eu digo daquele pecado que uma vez ou outra acontece. Às vezes até de forma voluntária, né? A pessoa, aconteceu uma situação, aí ela foi e soltou uma mentira. Aconteceu uma situação com o irmão, aí ele foi e ficou com raiva, né? Tomou raiva do irmão. Aumentou a história. Aumentou a história. E aconteceu, enfim, pode acontecer inúmeras coisas, né? Todo mundo pega de alguma forma, erra, cai em algum momento. Como é que a Bíblia diz que eu sou livre e eu continuo pecando assim? Porque a nossa salvação ela vai em pelo menos 3 estágios. E aqui entra justamente essa definição de Paulo: justificação, santificação e glorificação. Por quê? Justificados, nós estamos sendo o quê? Salvos do pecado. Somos salvos. Cristo nos tirou daquele lamaçal de pecados. E agora, sendo santificados, nós estamos sendo livres do poder do pecado sobre nossas vidas. Isso é, se antes eu tinha prazer na mentira, agora eu já não minto mais. Ok? Eu sabe que você está na caixa dos poderes. Como é? Não entendi, não. Uma formiga tá no teu pescoço. Eu pensei que era um bicho, não. Mas enfim, vamos lá no foco. Na santificação, Cristo está me libertando do poder do pecado. Isso é, está me dando força para que eu possa dizer não ao pecado. E na glorificação, que vai acontecer ainda escatologicamente, futuramente, Cristo vai me libertar da presença do pecado. Ou seja, uma dessas 3 etapas não se cumpriu ainda, que foi a presença do pecado sair daqui. Até porque o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Pense comigo, se a morte ela é o salário do pecado, somente quando a morte desaparecer é que o pecado vai se extinguir. Porque deduz-se que se não tem pecado, não tem morte. Não é assim? Então, enquanto há a presença do pecado no mundo, nós estamos propensos a cair. Porque não temos um corpo glorificado. Nós ainda temos um corpo carnal, natural, contaminado. E Paulo vai dizer justamente isso em 1 Coríntios 15, dizendo que nós vamos nos revestir da incorruptibilidade. Então percebam isso, na questão de justificação. Vai ser vencido no final. É o último inimigo a ser aniquilado. Pois bem, segundo o subtópico, a queda do jugo da morte. Na cruz, nós vamos dar uma olhadinha nisso. Na cruz, Cristo já despojou o inimigo. Então ele está atuando aí temporariamente. Ele já sabe que o final dele é a condenação eterna no lago de fogo. A consequência do pecado está lá em Romanos 6 e 23, nós falamos aqui. O salário do pecado é a morte. Era sob essa dominação que a humanidade vivia até a ressurreição gloriosa de Jesus Cristo. Por quê? Porque, pense comigo, as pessoas não tinham a mensagem do Evangelho. No caso, a morte vai ser vencida, tipo, a gente vai viver eternamente, né? Nós vamos vencer. Jesus venceu por nós. Sim. E nós vamos. Não vamos morrer. Porque aí aqueles que estão condenados Também não vão morrer. não estão mortos eternamente. Mas é uma morte É espiritual. uma morte espiritual, justamente. Porque há tipos de morte, né? Há essa morte. Vimos escatologia. Existe o espírito da morte, né?
É. Não existe espírito da morte. O espírito da morte no sentido de que as É o pessoas diabo. morrem, né? Aí vai pelo lado maligno, bem, no né? caso, né? Sim, Quem tem o domínio sobre a morte? sobre o a espírito morte da morte. é Jesus. Certo. Porque é Deus quem dá aquela hora. Quando a pessoa é recolhida, Deus permitiu. Ah, mas foi uma pessoa ruim. Mas foi Deus que permitiu. Se Deus não permitir, não acontece a morte da pessoa. Né? Ou seja, não existe a morte precoce, como todos falam. Cadê que eu falou que eu perdi? Ah, ali. Vamos? Morte precoce. Faça uma pergunta aí. A morte precoce. De Peru, morrer de velho, né? Morrer de quê? É, morte precoce no sentido de que a pessoa morreu antes do tempo, não devia ter morrido naquele dia. Tem uma pergunta aqui do coleguinha que não quis pronunciar. Para a morte ser vencida, a morte é assim, é um ser ou a morte é simplesmente Não, a morte não é um ser. Como fosse um ato. Ela é só uma consequência que acontece por causa do pecado. Mas aí quando a gente diz que a morte vai ser extinguida, é no sentido de que se não há mais pecado, as pessoas não vão mais morrer. E aqui entra aquilo que Cristo vai dizer o seguinte, lá em Apocalipse. No final, o inferno e a morte são lançadas no lago de fogo. Não que a morte seja uma pessoa, mas porque a morte vai ser extinguida. Não vai haver mais pecado. Sem pecado não tem morte. E aí, só definindo a questão da morte. Existe a morte espiritual, que é aquela pessoa que está morta em pecado. Ela está vivendo, né? Uma pessoa normal, vivendo a sua vida por aí. Só que está longe dos caminhos de Deus. Aí existe a morte física, que todos nós estamos propensos a passar. E existe a morte eterna, que é essa morte que você citou. É a segunda morte. É, que é a segunda morte, chamada em Apocalipse. Em que as pessoas que são condenadas irão passar a eternidade no inferno. Essa é a segunda morte. E ali não vai ter mais morte também, porque vai ser para a eternidade toda. Aqui a gente não acredita no aniquilacionismo, que a pessoa vai para o inferno, passa um tempinho lá, já gostou demais. Aí tem que tirar ela do inferno agora, não. Que é o bichinho já foi demais. O bichinho pecou 50 anos, ele não pode passar a eternidade. Não, vai ser eterno. Então não vai ter mais morte. Vai ter o sofrimento, a consequência dos seus pecados. Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Quando a pessoa vai fazer uma oração e fala bem assim, todo espírito da morte, é uma heresia falar isso ou tá certo? Não, é só uma forma da Sai todo pessoa espírito da morte. se pronunciar, entendeu? É só uma forma de falar. É como, por exemplo, quando a Bíblia diz assim, que eu citei até aqui o versículo de Apocalipse, que o inferno e a morte são lançadas no lago de fogo. Como é que eu lanço a morte no lago de fogo? Entendeu? É só uma figura de linguagem. Então o espírito de morte não é realmente um espírito que Não está é que matando seja. por aí. Não é que seja uma Aquela figura assim do ceifando todo mundo, né? Não. É como outra figura de linguagem que a Bíblia usa. Lá no Egito, Deus enviou um anjo para matar o primogênito dos egípcios. Mas era um anjo com a incumbência de matar. Aí diz o quê? O anjo da morte. Mas será que ele só sabia matar? Não, era o anjo da morte porque a missão dele ali era matar. É como aqueles 4 anjos que estão aprisionados, que foi dado ordem para matar essa parte. Justamente. E anjo significa o quê? Mensageiro. Então a ideia era o quê? O mensageiro da morte, aquele que traz a morte naquele momento ali. É isso. Mas ficou alguma dúvida a respeito dessa parte? Eu até me estendi demais. Mas vamos lá. Tudo foi pago por Cristo na cruz. Toda a dívida foi cancelada, como nós vimos em Colossenses 2:14. Não havia nada em nós, como mortos no pecado, que pudéssemos fazer alguma coisa assim, para que pudéssemos agradar a Deus e nos voltar para Deus por nós mesmos. De nós mesmos não podíamos fazer nada. Isso é, a salvação ela vem totalmente da parte de Deus. Por meio da graça, por meio da fé. Até a própria fé é Cristo quem nos dá, para que nós possamos crer. Só para você ter uma ideia. Para que você entenda isso, que a fé, até a fé é Deus quem nos dá, imagine o seguinte. Imagine que há um mendigo lá, mendigando, esperando que aconteça algum milagre do céu, caia um anjo cheio de ouro, né? Está lá mendigando. Um anjo com prato Está lá mendigando, não tem quem dê um emprego a ele, não tem quem tire ele daquela condição. Aí chega um senhor que chega e vai dar uma esmola a ele. Está dando. Bom, vou lhe dar essa ajuda aqui.
partir de hoje, ó, você vai passar a morar na minha casa, você vai ter vestes novas, você vai ter alimento e eu vou proteger você. Qual foi o mérito desse mendigo? O que ele fez para que ele possa ser honrado, parabenizado? Teve coragem de pedir esmola? Ele não fez nada. A honra, a glória é toda para aquele Senhor que ajudou. Da mesma forma, somos nós. Estávamos ali, mortos em pecados e ofensas. Aí Deus vem com sua graça e nos concede fé. E nem estávamos fazendo nada para merecer. E nem estávamos fazendo nada para merecer. Ele vem por amor a nós e simplesmente diz, olha, eu tenho algo para te dar, a salvação. Aí você diz, mas como é que eu posso crer sem a fé? Aí ele vai te dar a fé para que você possa crer. Aí você escolhe se crê ou não. Então perceba, até a fé é Deus quem dá. Pois bem. Porque sem fé é impossível agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é como se estivesse desprezando o presente de Deus, né? Deus deu a fé e a gente, ao não crer, ao desprezar o sacrifício de Deus, estamos desprezando aquele presente da parte de Deus. Agora, lembrando que essa fé salvífica, diferente do dom da fé, a fé salvífica ela é dada, possibilitada a todos, diferente do calvinismo que diz que o dom da fé salvífica Deus concede para alguns crentes. Aos predestinados à salvação. E lembre dessa diferença aí, eu não estou falando do dom da fé. Peraí, Deus dá a fé a todo mundo e por que alguns oram e o outro não ressuscita e o outro não é curado? Como é que é isso? Deus não dá a fé a todo mundo? Pois é, mas essa fé que a gente está falando é a fé para crer em Jesus e ser salvo. É claro que há medidas de fé E operações. né? E operações. É por isso que há diversas operações, não é todo mundo que fala vai ver. É todo mundo que cura, que tem o dom de curar? É todo mundo que fala em línguas? É todo mundo que profetiza? Não. Mas o Espírito Santo reparte a cada um segundo a medida da fé. Então a fé que Jesus disse que transportava montes é o dom da fé ou a fé de salvação? Ele pode entrar no dom da fé, concedido pelo Espírito Santo. Mas aquela fé que Jesus estava dizendo ali, usando essa simbologia da montanha, é uma fé que todo crente pode ter buscando. Isso não é aquela fé que orou, acontece de tudo. Não, mas é aquela fé de entender qual é a vontade de Deus de acontecer naquele momento. Será que Deus quer que eu vá ao hospital e ore por fulano? A pessoa que está em constante oração, em constante comunhão com Deus, buscando esse tipo de fé, ela vai saber qual é a vontade de Deus. Ela não vai simplesmente orar por vontade dela. Estou com vontade de orar por fulano. Deus sempre me ouve, eu vou ali orar por fulano e ele vai ser curado. Não. Ele é impulsionado, ele é literalmente impulsionado pelo Espírito Santo. Isso é, totalmente guiado pelo Espírito Santo. É esse tipo de fé que a gente estava dizendo. Não. E é interessante que você pode prestar atenção que naquele episódio Jesus também disse aos discípulos que se eles tivessem uma fé, como que um grão de mostarda, pequenininha, já conseguiriam fazer isso. Né? Então, há diversos tipos de tamanho de fé, a medida é diferente. Entenda que a fé salvífica é apenas para a sua salvação, não é para executar milagre, não é para... É para crer em Cristo e ser salvo. É essa fé que a gente está comentando aqui. A fé do ladrão da cruz. Qualquer um pode buscar essa fé, assim como pode buscar o dom da fé, mas nem todos vão receber. Alguns porque vão receber porque Deus tem um ministério daquele específico para ele, daquela coisa específica para ele. Outros não vão receber porque não estão buscando corretamente. Outros não vão receber porque Deus tem um propósito diferente para eles, é um outro ministério. Mas a pessoa quer cantar, mas Deus está te chamando mesmo para pregar. Eu queria cantar. Então, ou o contrário, né? Às vezes que Deus é misericordioso. Pois é. Então, nem todo mundo que prega tem a voz bonita para cantar. Né? Então, cada um tem o seu ministério específico. Continuando. Terceiro e último subtópico, para a gente encerrar. Não temos mais medo. Existe um... Vamos ver esse versículo. Apocalipse capítulo 12 e o versículo 10. Lê aí pra gente, Maísa, por favor. Apocalipse 12 e o versículo 10. Meu Deus. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo.
porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Há uma guerra espiritual, a gente costuma dizer isso, há uma guerra espiritual nos circulando. E Satanás, ele vem com o objetivo de ludibriar nossa mente. Isso é, se você está andando em comunhão com Deus agora, nesse momento, né? Você está orando, você está jejuando, você está pregando a palavra de Deus, você está vivenciando o extraordinário de Deus na sua vida, o propósito de Deus na sua vida. Aí o inimigo não tem do que te acusar agora, mas ele sabe o que você fez lá no passado. Aí o que ele faz? Ele vem e te mostra e aponta o teu erro. Rapaz, eu lembro que tu antigamente tu mentia assim, assim. Tu lembra que tu enrolasse fulano uma vez com dinheiro? Né? Tu lembra que tu pegasse uma briga com o ciclano por tal besteirinha? Aí vai tentando. E é interessante que o diabo ele vai te apresentar o prato que você mais gosta. Então, se há uma coisa no passado que você era viciado, o diabo vai te tentar exatamente isso. Se no passado você costumava mentir, o diabo vai te tentar na mentira. Vai usar um colega, você vai dizer, mas rapaz, mas tem situação que a gente tem que mentir. Não tem jeito. Para trocar uma moto tem que mentir. Para trocar uma moto, o cabo vai dizer o preço da moto, o cabo tem que enrolar. Eu vi o anúncio no Facebook. Tem agentes de Satanás. Então, Satanás vai nos ludibriar. Para ver se a gente cai no erro. Mas, rapaz, eu fiz tal coisa. Olha, rapaz, realmente eu não prestava não tem condição não. E esquece do perdão de Deus. Ludibriar. Enganar. Agora esse versículo fala muito interessante aqui. Não quero ouvir alguma coisa desse específico. Quando fala que o acusador nos acusava de noite diante do Senhor. Sendo que essa pronúncia é dita pelo anjo Gabriel que assistia diante do Senhor. Então eles estavam pertinho ali. Sim. Tiago, que tem livre acesso ao céu. Deixa eu encerrar só esse tópico. Porque é uma explicação um pouco. Mas vamos ler só um versículo. Só um versículo para me encerrar aqui. Gálatas. Aliás, 1 Timóteo 3 e 9. Leia aí pra gente, Janderson, por favor. Só para me comentar essa parte aqui. Janderson. Pode? 1 Timóteo 3 e 9. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Maravilha. Então perceba a advertência de Paulo para os cristãos, não só para os obreiros, né? Nesse caso, porque envolve os cristãos. Guardando o mistério da fé, isso é, andando conforme você diz ter fé. Você diz ter fé em Deus e você é um crente que ora, que busca, que jejua. Então, realmente demonstre isso, não fique só nas palavras, para que você possa ter uma pura consciência. Isso é, você não ter nada do que o diabo apontar o dedo e dizer, tu fizesse isso, tu pecasse assim. Nós devemos ter uma consciência pura. Pois bem, então, só explicando a questão do que Jonas falou. Na Bíblia existem 3 céus. Esse céu que nós conhecemos aqui, esse azul que nós vemos, né? O atmosférico, do espaço, e o céu dos céus, que é a morada de Deus. Lá é a morada de Deus realmente. Só que, como nós bem sabemos, o diabo, segundo Efésios capítulo 2, né, que Paulo vai dizer, ele é uma das potestades do ar. Sua morada atual é nesse céu que nós conhecemos, falando espiritualmente, que a Bíblia também chama de regiões espirituais, né? Ou lugares celestiais, onde a gente peleja contra o inimigo. E é claro que a gente não vai lá e peleja, né? Mas, então, há esses momentos, né? Esses 3 céus. Quando a Bíblia vai dizer aí que Satanás acusava de dia e de noite, aqui entra até o episódio de Jó, em que Satanás se apresenta diante de Deus, no meio dos anjos, né? É difícil aqui algumas pessoas entenderem, mas no céu, o diabo está lá no meio do céu. Como eu falei no início, há uma batalha espiritual ao nosso redor. No mundo espiritual que nós não vemos. E nesse mundo espiritual é possível que haja um trono da parte de Deus também. Um lugar em que os anjos de Deus se apresentam a Deus, recebem as ordens, cumprem as ordens, né? Como entregar um recado a fulano, a ciclano. Já que, como Hebreus diz, os anjos são nossos conservos.
E possa ser que nesse momento em que os anjos foram se apresentar, Satanás ia junto. Então Deus com a sua onisciência está lá no terceiro, mas também pode estar no segundo. Porque ele é onipresente. Assim como Deus também reina no meio da sua igreja aqui na terra. E a igreja está na terra, não está lá no céu. Entendeu? A morada de Deus em sua plenitude é o céu dos céus. Mas ele governa os 3 céus. Então os anjos podem se apresentar em qualquer lugar. Assim como nós nos apresentamos a Deus na igreja, quando nos reunimos e começamos a adorar a Deus. Também pode se apresentar para nos Pode se apresentar, justamente. Mas ele não vai do céu dos céus, que é a morada eterna de Deus. Mas vai nas regiões celestiais. Porque é onde ele vive. E ali é o mundo espiritual. E é tanto que na grande tribulação, encerrando, na grande tribulação, quando Cristo vem para buscar a igreja, o que acontece? O diabo é derribado. Aí cumpre-se escatologicamente isso aí. É derribado para a terra. E João ainda diz mais, ele vem com grande ira, porque ele sabe que é chegado o seu tempo. E a situação com Jó? Que ele se apresentou diante de Deus? Foi justamente isso que eu estou dizendo. Nas regiões celestiais. Então na terra só os anjos do inimigo. Não, os anjos do inimigo e os anjos de Deus. Vocês têm que se lembrar do seguinte. Que os anjos de Deus, eles têm missões a fazer também. Daniel orou, pediu uma resposta da parte de Deus. Aí Deus envia o anjo para entregar o recado. O que acontece no caminho? Ele é barrado pelo príncipe da Pérsia, que era um demônio. Mas peraí, o anjo de Deus não podia dar a volta? Peraí. Aconteceu alguma coisa no caminho. Ele passou pela morada de Satanás, que é as potestades do ar. Então, nessa região celestial, há uma guerra espiritual. É forte demais. E Cristo e os anjos podem se apresentar a Deus ali também, para receber as ordens. Qual era a tua dúvida? Era isso mesmo? Ficou solucionado aqui? Uma piada. Cláudio Silva. Perguntaram a mim uma vez, o diabo, aliás, diabo não, tanto Satanás na vida, Gabriel, Deus, ele está no inferno? Deus? Ele dá a chave de lá? Ele foi que criou, mas não tem a necessidade. Quem criou o inferno? Foi Deus. É dele. Mas qual é a diferença no inferno? É feito para Satanás e seus anjos. Mas quem está no inferno? Por que quem está no inferno não consegue perceber que Deus também está lá? Porque não tem mais volta. Talvez foi para lá. Porque a pessoa não sente a presença de Deus. Mas Deus está lá, a presença. Exatamente, mas não sente. Deus não se manifesta. No caso, o inferno é como se fosse um escudo que anula a presença de Deus. Deus não é manifestável no inferno, assim como Deus não é manifestável num terreno de macumba, e por aí vai. Numa festa mundana. Até porque a presença está lá, mas a sua glória não está lá. Até porque o seu lá já não pode voltar mais. Exatamente. Então, é mais ou menos nessa linha também. Por isso, morte. Porque o que é morte? Morte espiritual é separação de Deus. Adão e Eva não morreram imediatamente, como a gente viu lá no trimestre passado. Mas eles, por que diz assim? No dia em que comer, no dia morrerás. Porque no dia que comeram, morreram espiritualmente. É isso. Mas não foram para o céu, nem taça, nem Voltando para o assunto aqui, gente. Glória a Deus, cumprimentar todos com a paz do Senhor. Primeiramente eu quero dar as boas-vindas aos novos alunos aqui que não, tu não é novo não, tu já é velho. Janderson, o irmão de Tamires, como é teu nome? Giovanni e Maria Eduarda, sejam bem-vindos, fiquem conosco e nós iremos aprender algo juntos. Maria Eduarda ali. E também quero parabenizar a todos pelo desempenho no trimestre passado, pela realização da prova e o bom aproveitamento de cada um. Mas vamos para
Sim, é mesmo. E parabenizar a Gabriel, que agora não é mais 4,14, agora é 4,15, né, Gabriel? Mas vamos para o Mas vamos voltar para o que é importante. Para essa lição, a lição desse trimestre é uma lição também muito importante, por qual nós iremos aprender muito sobre imitadores de Cristo. O tópico a qual eu fiquei responsável é o tópico de número 3 e também é outro paradoxo. Como nós vimos nas duas primeiros tópicos, um paradoxo vai dizer: já posso viver, pois nasci de novo. Paradoxo, algo contrário, algo, vamos dizer assim, que sai do nosso entendimento. Como é que eu posso viver se eu já nasci? É algo contrário. Bem, mas nós éramos mortos para o pecado, nós éramos mortos por causa do pecado adâmico. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, como acabamos de falar aqui, automaticamente Adão e Eva foi separado e através deles entraram o pecado. E o pecado, eles nos afasta de Deus. Ele cria uma barreira entre o homem e Deus. Mas através de Jesus, nós ganhamos vida quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Carlos, por favor, lê para mim aí Efésios 2, 5. Vamos ver o que Paulo diz. Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Deus vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Glória a Deus. Pelo que sois salvos? Pela graça. E graça é o que já foi dito? Foi merecido, ou seja, nós não merecíamos a salvação, mas Cristo é misericordioso. Paulo aqui está falando que por causa do pecado original, o pecado, nós éramos mortos, porém através da morte de Jesus nós ganhamos vida. Outro paradoxo: como é que através de uma morte nós ganhamos a vida? Através da morte de Jesus foi que nós passamos a ganhar a vida. Nascer de novo é ter uma nova oportunidade, é ter uma nova chance de realizar algo importante. Por exemplo, como Janderson citou aqui no início, lá em João capítulo 3, os versículos de 1 a 21, vai falar de Jesus, quando Jesus está ali conversando com Nicodemos, e diz para Nicodemos que é necessário, para ganhar o reino dos céus, é necessário nascer da água e do Espírito, ou seja, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Você ganha a salvação, ganha o direito de entrar no reino dos céus através dessas duas ocasiões. Jesus estava dizendo para entrar no céu é necessário nós mudarmos de vida, nós mudarmos as nossas atitudes, e isso só é possível através de um novo nascimento. Quando você muda de vida, isso significa uma nova chance, uma nova atitude, mudança de vida. É isso, você nascer de novo. Glória a Deus. O primeiro ponto do terceiro tópico vai falar sobre discernindo a obra de Cristo, ou para que seja melhor entendermos o que Cristo fez por nós. Nós devemos entender o que Cristo fez por nós, o que Ele fez. Deu a sua vida para nos libertar do pecado, para nos libertar da morte eterna. Agora salvos em Cristo, nós estamos mortos para o pecado. E precisamos provar isso através das nossas atitudes, através da nossa maneira de viver, da nossa nova vida. Através do nosso comportamento também em todos os lugares. Nós devemos mostrar que nós somos diferentes, que nós temos um salvo em Cristo, mesmo que o lugar seja um lugar completamente perdido, um lugar completamente diferente das nossas, vamos dizer assim, das nossas raízes, das nossas condições. Por exemplo, como nós vimos recentemente, um dos nossos alunos aqui postou uma foto de um lugar
completamente dominado pelo pecado. Uma escola completamente dominada pelo pecado. Mas essa pessoa, deixa um pouquinho mais. Uma pessoa tem que ser completamente diferente para mostrar, porque ela está num ambiente onde o pecado ali está constantemente ao seu redor. E quando você mostra que tem algo diferente, que tem mudança de vida, é chamada a atenção. Você é diferente. Então, é nesses lugares que você deve mostrar a verdadeira mudança da sua vida. Em todos o pecado. Agora o pecado ele não tem mais o domínio sobre nós. Antes, o do pecado nos dominava. Rafaela, lê por favor aí, Romanos capítulo 6 e o versículo 14. Romanos capítulo 6 e versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Que lei era essa? A lei do pecado, a lei da consequência. E a lei ela foi quebrada quando Cristo morreu na cruz. Não nessa cruz que o Juninho desenhou aqui, mas... Parece mais a espada de Excalibur na pedra. Quando Cristo morreu na cruz, a lei foi quebrada, e a partir daí entrou a graça fluiu na nossa vida, a graça que é favor e merecido, nós não merecíamos. A bondade de Deus é realizada através do Espírito Santo. Por isso nós devemos reconhecer que do tal feito que Jesus, e sermos gratos para Ele eternamente. Não reconhecer é negar a obra de Cristo, é negar a sua divindade, é negar que Ele morreu na cruz por mim e por cada um que está aqui. Não reconhecer é isso. E o que Ele fez por nós é maravilhoso, é algo tremendo que Jesus fez por nós. Roseli, lê aí Romanos 6, 22. Por favor, amor é meu. Por favor. 6:22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Glória a Deus. Quão maravilhoso Deus fez. Tirou dos pecados, fez servo dele e nos deu direito à vida eterna. Isso é maravilhoso. O capítulo 6 de Romanos é uma proclamação da libertação que Jesus fez por nós, que Jesus fez em nossa vida. Por isso Paulo, ele nos orienta a reconhecermos a obra de Cristo, a entendermos o que Cristo fez por nós. O comentarista, ele diz que é impossível alguém conhecer Jesus de verdade e permanecer no pecado. É impossível você conhecer Jesus verdadeiramente e permanecer no pecado. Isso nos faz lembrar a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, que todos nós sabemos, um pecador, mas quando ele conheceu Jesus, ele disse: mestre, o que eu roubei fulano, eu vou devolver a ele quadruplicamente. Ou seja, ele não permaneceu mais no pecado. Ele reconheceu Jesus e não permaneceu mais no pecado. Louvado seja o nome de Jonas. Lê por favor aí Efésios, capítulo 2, nos versículos 3 e 5. Do 3 ao 5. Entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Graças a Deus. Paulo aí está dizendo que antes nós fazíamos o que a carne queria, obedecíamos à vontade da carne, éramos guiados pelos sentimentos, pelo nosso coração, éramos guiados pelos nossos sentimentos. E isso é algo perigoso quando nós somos guiados pelos nossos sentimentos. Agora, nós somos servos de Deus. No momento em que conhecemos Cristo, Ele nos tira da condição de mortos e nos coloca na condição de vida pelo seu Espírito Santo. Através de Jesus, nós somos reconciliados com Cristo, com Deus. Através de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas vocês notem. 2 Coríntios, capítulo 18 e 19. Vai falar sobre a reconciliação do homem com Deus. Tem 18 Coríntios? 2 Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios 18. Lê aí, Jânio, por favor. 5, 18 e 19 É. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Reconciliação, então, através de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Essa palavra reconciliação reconciliação. Não, tem esse reconciliação, ela vem de uma palavrinha grega chamada catalase, que quer dizer reconhecer, reconciliação. E essa grega. E essa palavra reconciliação, ela aparece 4 vezes no Novo Testamento. Vou colocar aqui para vocês notarem. Vai cair na questão da prova. 4 vezes. 4 vezes no Novo Testamento. Vai estar lá em Romanos capítulo 5, versículo 11. Vai estar em Romanos capítulo 11, versículo 15. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Porque o tempo está... Depois eu passo para vocês. Então, com a reconciliação, nós ganhamos, com a reconciliação vem a nova vida, vem a mudança de vida. A partir da nova vida, nós somos justificados por Cristo pela fé. Romanos 5, capítulo 1, vocês notam para a gente ganhar tempo. E essa justificação, ela nos produz vários resultados. E a principal desses resultados é a paz com Deus, que o homem perdeu quando Adão e Eva desobedeceram. Então, nós devemos reconhecer que na nossa vida que Cristo nos deu uma nova chance através das nossas atitudes e mudanças de vida. Alguma dúvida sobre esse ponto? Passamos para o segundo. Depois eu escrevo para vocês aqui as 4 vezes que aparece no Novo Testamento. Vai falar, o segundo ponto vai falar o fim do império do pecado. O comentarista começa falando de Paulo. Ele diz que Paulo, ele tinha dupla cidadania. Paulo era judeu e romano. Judeu por causa de quê? Judeu por causa do seu nascimento. Não, é Hebreus de Hebreus. Romano por causa do pai. Isso, e romanos por causa dos pais. Ele ganhou o título por causa dos seus pais. E Paulo, ele também tinha 2 nomes. Paulo também ele tinha 2 nomes. Ele não foi mudado. Ele não foi mudado de Paulo para Saulo. Mas ele tinha 2 nomes. Saulo era o seu nome judeu. E Paulo
era o seu nome romano. Ou seja, Não é uma heresia dizer que Saulo foi mudado para Paulo. Era o mesmo pessoa. É a mesma pessoa. É uma heresia você falar, é errado você falar, porque ele era a mesma pessoa. Deus, ele não mudou o seu nome. Deus, ele só mudou a sua vida. Deus, quando encontrou ele no caminho de Damasco, não mudou o seu nome, mudou a sua vida. Deus ele mudou a sua vida por quê? Porque ele era um perseguidor implacável. Ele tinha cartas para matar todo cristão. Então ele passou de um perseguidor a ser um apóstolo exemplar, ao ponto dele mesmo dizer, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, de um perseguidor, veja a mudança, ele passou a ser um apóstolo exemplar. Deixa eu ver, Maria Helena, lê aí Atos 9:4. Católico pedroxo a cristão. 9:4. E Maísa já lê Atos 13:2. Viu, Maísa? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus chama ele de Saulo. Jesus não mudou o nome dele. Agora lê 13:2. Atos 13:2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Saulo aí já estava convertido. Já tinha aceitado, Cristo já tinha feito. Aí o Espírito Santo chama ele de Saulo. Então, o nome de Paulo, ele só foi definitivamente usado a partir do capítulo 13 e do versículo de número 13, quando Paulo ali vai sair para fazer as suas missões, as suas viagens missionárias. A pessoa que mudou o nome de Paulo não foi Jesus, foi o escritor Lucas. A partir do capítulo número 13, foi Lucas que passou a escrever o nome de Paulo. Paulo, ele conhecia bem os dois caminhos, os dois lados. De perseguidor, agora ele era perseguido. Por isso ele sabia que quando Jesus chega, o pecado, ele perde a batalha. Romanos 8, capítulo 1, vai dizer que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, quando Jesus chega, o pecado, ele perde. Tiago Brasil, pastor Tiago Brasil, comentarista da lição, ele diz que a morte de Cristo na cruz nos dá a esperança de um novo reino. Isso diz que Jesus destruiu o império da morte, o império do pecado. E pela salvação, nós iremos para um reino cheio de glória, o reino de Jesus. O reino de Satanás, o reino do pecado, ele tem fim. Anael, lê aí, por favor, Romanos 16, 20. O reino do pecado, ele tem fim. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Satanás tem. Agora, e o de Jesus é eterno. E o reino de Jesus é eterno. Lucas capítulo 1, versículo 33. Lê aí, Rafaela, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 33. O reino de Satanás tem um período determinado. O reino do pecado, mas o reino de Deus é eterno. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Glória a Deus. Ou seja, um reino onde a paz e a alegria do Espírito será constante, será diariamente. A partir dessa derrota, vemos que a salvação é para todos, porque o pecado veio para todos. Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer: todos estavam destituídos da glória de Deus. E a salvação, ela também vem para todos. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 vai dizer: ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Ou seja, o pecado veio para todos, mas a salvação também vem para todos. Temos uma nova vida em Cristo. Temos uma vida em Cristo, por isso nós devemos mudar as nossas atitudes. Temos que ser diferentes, para que muitos vejam o agir
de Deus na nossa vida. Paulo, quando se converteu, ele já mudou o seu comportamento. Quando Deus, o Espírito falou com Ananias que ele fosse lá na casa de Judas, como é que ele encontrou Saulo? Como é que ele encontrou Paulo? Orando. Ele já tinha mudado as suas atitudes, já estava dando um testemunho, ou seja, ele já tinha mudado. Saulo ali estava orando. Então, quando nós somos libertos, nós temos que mostrar que nós não pertencemos, mas nós não somos mais propriedades do inimigo, e sim de Cristo. O próprio Senhor deu testemunho do Saulo. Alguma dúvida sobre esse segundo ponto? Vamos passar para o terceiro ponto que vai falar, também bastante importante. Se tiver dúvida, vocês perguntam. Uma vida consagrada. Uma vida consagrada a Deus. Isso é o que nós buscamos diariamente. Uma vida consagrada a Deus. Para ter uma vida consagrada a Deus, é só através da santidade e da santificação. Santidade quer dizer separação. Você ser separado do pecado. Então nós devemos buscar a santidade constantemente. O apóstolo Paulo, ele nos orienta a ter uma vida longe do pecado. Isso não quer dizer que nós não iremos pecar, porque a natureza do ser humano é pecaminosa. Nós pecamos por pensamentos, pecamos diariamente. Então, mas a diferença é que Jesus agora ele perdoou todos os nossos pecados. E nós podemos ter os nossos pecados perdoados. E também nós podemos fugir do pecado. Não é que a gente vai enfrentar, mas nós devemos fugir do pecado. Carlos, por favor, aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 22. Isso. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Algumas traduções diz fugir da aparência do mal. Nós devemos nos manter íntegros. Nós devemos nos manter longe de tudo aquilo que agrada a Deus. O que é que o Salmo 1, versículo 1 diz? Não, agrada o diabo. Não agrada o diabo. Obrigado pela correção. O que é que o Salmo 1, versículo 1 diz? Então nós devemos nos manter longe. Nós devemos nos manter longe do pecado. Mas aí muita gente diz, não, mas eu vou dar só uma olhadinha. Eu vou só ali um pouquinho. Nós vamos dar só uma olhadinha. Nós vamos só ali ligeirinho e vamos voltar. Vamos só dar uma olhadinha ali na quadrilha e vamos voltar. Isso não tem nada a ver não. Você que a concupiscência dos olhos é que leva o homem ao pecado. Davi pecou porque ele foi guiado pelos seus olhos. Olhou, viu Betseba ali e desejou. Então essa olhadinha é muito perigoso. Por isso que nós devemos nos manter distantes do pecado. Quem vive no pecado está desvalorizando a obra de Deus. Está desvalorizando o que Cristo fez por nós. Por isso nós devemos fazer sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Laiane, por favor, aí vê o que Paulo disse aos Gálatas. Vê aí, Gálatas 2, 20. Nós devemos sempre fazer a vontade de Deus. Sou crucificado com Cristo e vivo, não és eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Glória a Deus. Paulo aí estava aí mostrando o seu reconhecimento, o seu relacionamento com Deus. Ele tinha uma vida consagrada a Deus. Após a sua conversão, Paulo ele tinha uma vida de consagração a Deus. Para nós termos uma vida de consagração, uma vida consagrada a Deus,
é necessário nós termos uma comunhão com Ele, uma intimidade com Ele. Isso se chama, como eu disse, isso vem através da santificação. A santificação, ela foi o propósito de Deus para o seu povo. A santificação, ela também foi o propósito de Cristo quando Ele veio à terra. Deixa eu ver quem eu peço para ler. Thaís, lê aí Mateus 1:21. O propósito de Cristo também foi a santificação quando Ele veio à terra. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. É 21? Glória a Deus. É 21 ou é 1:21. Então, através da santificação, essa era a missão principal de Jesus, salvar o seu povo. O pecado é o maior inimigo do crente, porém nós também temos um aliado poderoso, que é o Espírito Santo de Deus. O comentarista diz que alguns jovens, eles são atraídos pelo pseudo-evangelho, ou seja, um falso evangelho, que não exige mudança. Não, você pode vir de todo jeito. Venha, você permanece do jeito que você está. Isso também não sobe. Então isso é um pseudo-evangelho, ou seja, um evangelho falso. Ele vai dizer, não, Deus te aceita do jeito que você é. Deus ele te aceita do jeito que você é. Isso é mentira. É um truque de Satanás para tentar tirar você dos caminhos do Senhor. É mentira. Deus, o evangelho, ele exige mudança. Sem mudança, não há evangelho. Paulo mudou de vida, teve uma vida consagrada a Deus. Nós devemos nos adaptar ao evangelho, não o evangelho se adaptarmos a nós. Isso é o que é o pseudo-evangelho. O pseudo-evangelho, que muitos pensam que o evangelho, a palavra de Deus, tem que se adaptar à minha pessoa. Não, é a minha pessoa que tem que se adaptar ao evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 7, e o versículo de número 13, diz que a porta é estreita. Ou seja, não pode passar bagagem. E a Bíblia, quando fala em bagagem, fala em pecado. Então nós temos que ter uma vida livre do pecado, longe do pecado. Nós devemos deixar o que não agrada a Deus e viver uma vida consagrada a Ele, fazer a vontade dEle, mesmo que a vontade dEle não seja a nossa vontade. Ou seja, ter uma vida consagrada a Deus é difícil? É, porém não é impossível. Alguma dúvida? Amém. Deixa eu terminar. Vocês receberam esse texto aqui? Se vocês, quem não recebeu, levante a mão. Receba. Falou em receber os crentes agora. Passa aí para quem não recebeu. Eu quero comentar rapidamente, que não vai dar para ler. Eu tinha visto esse texto. Pronto, pode escrever. Eu tinha visto esse texto no Instagram de Ronaldo Lisori. E eu gosto de ficar lendo esses textos que o povo posta. Aí eu leio, tudo isso. Não, todos não, né? Mas aqueles que realmente tem conteúdo eu leio, né? E aí... não, mas pelo começo a pessoa vê. Quando a pessoa tá... É isso. Aí... Enfim, aí eu até salvei no meu bloco de notas. Aí quando eu estava estudando a lição, eu me lembrei exatamente desse texto. Porque tinha muito a ver com a lição, não só com a lição, mas com verdadeiramente o que é seguir a Cristo. Quando a gente segue a Cristo, nós temos o nosso caráter mudado. E para ter o caráter mudado, a gente também precisa entender que Deus tem
tem que nos ensinar a amar. Porque eu sei que muita gente já disse, olha, ame a primeira parte é muito bom. Ame a Deus sobre todas as coisas. Mas a segunda parte, ame o teu próximo como a ti mesmo. Essa parte é que as pessoas geralmente têm muita dificuldade de pôr em prática. Você já pensou você ter que amar quem te ofende? Quem te faz mal? É difícil, né? Exatamente. E aí a gente diz o seguinte, que, olha, fulano é muito espiritual. Até quando fala no microfone é uma espiritualidade muito, enfim. Né? E até Deus, pela misericórdia, Ele vai e usa e fala e até opera milagres pela vida do camarada ou da camarada. Né? Mas eu fiquei meditando muito quando eu li esse texto, o que é você ser espiritual? O que é você ser espiritual? Porque diz o seguinte, olha, o amor prova a espiritualidade e expõe a nossa identidade cristã. Porque nós somos naturalmente seres construtores de máscaras. Eita, meu Deus! E tais máscaras tendem a esconder aquilo que é nitidamente carnal e vergonhoso. Aí, quando a gente usa as nossas máscaras, que são bem elaboradas para que a gente possa viver em sociedade, a gente usa essas máscaras, porém, diante de tudo isso, a gente pode falar de fé sem de fato crer. A gente pode falar, olha que a fé, e a gente pode falar sobre todos os dons de fé e sem a gente crer. A gente pode, diz aqui, pregar contra o pecado, sem intimamente a gente repudiar, conforme os casos que vocês viram recentemente. A gente pode, aí diz aqui, expor, aí aqui é que é forte também, expor sobre o amor, ou seja, falar, dissertar sobre o amor, enquanto criticamos o irmão. Os atos de amor são o termômetro da espiritualidade bíblica. E aí, o oposto do amor também é evidente. Gera tolerância com nossas próprias limitações e fraquezas. Eu não vou ler todo, porque vocês vão ler, ou já leram, não sei. Mas é interessante que diz aqui uma parte. Se alguém erra, era de se esperar vindo dele. Se nós erramos, errar é humano. Se alguém cai, suas atitudes carnais já indicavam isso. Mas se nós caímos, o inimigo preparou-nos uma cilada. E aí, se alguém brinca, está sendo mundano. Mas se nós brincamos, somos informais. Se alguém ofende ao falar, é descontrolado. Mas se nós o fazemos, é porque somos sinceros. Meu Deus! E assim vai. Então, o amor prova a espiritualidade. E que o amor prove a nossa espiritualidade cristã. Quem é que nós de fato somos enquanto seguidores de Cristo. Isso é só a parte 2 do texto, mas se vocês procurarem lá no Instagram dele, tem a parte 1 também, que é umas postagens mais anteriores. Portanto, o Instagram dele existe mesmo? Existe, é isso aí mesmo, o Ronaldo Lidóia. Aí, próxima aula nós vamos ver ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. Quem não tem a revista, as revistas já acabaram, mas fale com o Cláudio para a gente ver se lá em Natal ainda tem e para encomendar, certo? E sim, vamos. Alguma dúvida sobre a adição? Tchau, gente.